7 hábitos ocultos de pessoas tóxicas, que você confunde com bondade. O poder suave é uma das ferramentas mais perigosas usadas por pessoas tóxicas, porque não se apresenta como ameaça. Pelo contrário, ele se veste de humildade, de gestos delicados, de uma postura que parece inofensiva. É como se você fosse convidado a descansar em um lugar seguro, mas sem perceber está sendo conduzido para uma armadilha invisível. Esse tipo de manipulação não exige força, não exige imposição. Ela age pela sedução, pela sutileza, pela sensação de conforto que faz você baixar a guarda. No início, pode parecer atenção genuína, alguém que escuta, que oferece um elogio no momento certo, que demonstra solidariedade quando todos os outros parecem ocupados demais. O que não percebemos de imediato é que esse cuidado tem uma direção, um objetivo que não é o seu bem-estar, mas a conquista silenciosa do seu espaço interno. Marco Aurélio dizia que nada nos engana mais do que aquilo que parece virtude, mas esconde interesse. E é exatamente isso que o poder suave faz. Ele se apoia na imagem da bondade, mas busca abrir brechas no seu julgamento. Essa pessoa nunca se mostra autoritária, mas cria em você uma sensação de que está em dívida por ter recebido tanto apoio. E a partir daí, as linhas de controle são puxadas sem que você se dê conta. Quando você for dizer não, a lembrança de toda aquela aparente generosidade vai pesar. Quando você tentar se afastar, o medo de parecer ingrato vai travar sua decisão. É assim que a prisão se forma, sem grades, sem algemas, mas através de um laço emocional que parece carinho. Esse poder atua em detalhes quase invisíveis, um olhar que transmite compreensão exagerada, como se apenas aquela pessoa fosse capaz de decifrar suas dores. Um silêncio calculado, que dá a impressão de profundidade, mas serve apenas para que você preencha as lacunas com confiança. Palavras ditas em tom baixo, que parecem sinceridade íntima, mas funcionam como um fio puxando você para a dependência. Quanto mais você se acostuma com essa presença, mais difícil se torna enxergar que a suavidade também pode ser uma forma de controle. É como caminhar por areia movediça, que no começo parece firme. O estoico sabe que a verdadeira bondade não exige contrapartida. Ela é livre, clara, direta. Se alguém oferece ajuda e logo depois você sente um peso emocional, uma expectativa não dita, então esse gesto não é virtude, é estratégia. A vida está cheia de pessoas que usam a suavidade como escudo. Elas evitam o confronto direto porque sabem que a violência a afasta. Preferem o caminho mais lento, mas mais eficaz. Conquistar seu coração, sua confiança e principalmente sua dúvida. Uma vez que você começa a se questionar se está exagerando, se não seria injusto julgar alguém tão bom, o controle já se estabeleceu. O poder suave funciona porque joga com uma das necessidades mais profundas do ser humano: ser compreendido. Todos queremos ser vistos. Todos queremos sentir que há alguém do nosso lado. Quando alguém aparenta oferecer isso de forma tão cuidadosa, é natural acreditar. A armadilha está aí. Acreditar sem examinar. Abrir a porta da casa sem perceber que está entregando também a chave. Os antigos alertavam para esse perigo. Epicteto dizia que não devemos confiar em quem se mostra excessivamente preocupado em parecer virtuoso, pois a virtude não se exibe, ela apenas existe. A manipulação suave é perigosa porque se infiltra nos espaços onde você mais precisa de acolhimento. Talvez em um momento de fragilidade, de cansaço, de confusão emocional. E é justamente nesses momentos que a pessoa tóxica oferece a mão estendida. Mas é uma mão que guia para a dependência, não para a liberdade. Ela quer que você acredite que sem ela você estaria perdido. Esse é o jogo oculto. Transformar cuidado em controle, transformar bondade em laço. Por isso, o primeiro passo é reconhecer a diferença entre apoio genuíno e poder suave. Apoio genuíno fortalece você para caminhar sozinho. Poder suave cria uma sensação de que você precisa de alguém para não cair. Apoio genuíno desaparece quando a necessidade acaba, sem cobrar nada.
poder suave permanece, lembrando sempre que você deve algo. O estoico que busca clareza deve aprender a sentir esse peso oculto e não confundir ternura com manipulação. A vida exige olhos atentos. Quando você se perceber sendo seduzido por uma bondade que parece perfeita demais, questione. Pergunte a si mesmo: estou mais livre ou mais preso depois desse gesto? Estou mais confiante ou mais dependente? Se a resposta apontar para a dependência, não importa o quanto a suavidade seja agradável, é preciso ver a verdade. A liberdade não nasce da aceitação cega, mas da lucidez. E só com essa lucidez você poderá enxergar que nem toda suavidade é virtude, e que a verdadeira força está em reconhecer onde termina o cuidado e onde começa o controle. O favor disfarçado de generosidade é uma das formas mais eficazes de prender alguém sem usar correntes visíveis. Pessoas tóxicas habilidosas não pedem nada diretamente, elas oferecem. Elas aparecem quando ninguém mais ajuda, dão suporte quando você menos espera e fazem parecer que estão ali apenas por bondade. Mas junto com o presente invisível, elas entregam algo mais, uma expectativa não dita. Cada ato de aparente altruísmo é um fio lançado em sua direção. E quando vários fios se acumulam, eles formam uma rede que o prende antes que perceba. Você não sente de imediato o peso da dívida, mas aos poucos começa a hesitar em dizer não, a pensar duas vezes antes de discordar, a se preocupar com o que deve em troca de cada gesto. É assim que os laços invisíveis da reciprocidade começam a controlar sua liberdade emocional. O filósofo estoico veria esse jogo como um teste de discernimento. Marco Aurélio escreveu que devemos dar sem esperar e receber sem nos submeter. Se ao receber um gesto de ajuda, você sente a semente da obrigação, esse gesto não foi genuíno. Pessoas tóxicas sabem disso e contam com sua boa educação, com sua culpa, com sua necessidade de parecer grato. Elas criam situações em que você se sente pequeno ao recusar, em que dizer não sou ingrato, em que manter sua independência parece egoísmo. Essa manipulação é refinada. Ela não força, apenas constrói um cenário em que a escolha livre se torna cada vez mais difícil. Os estoicos advertiam para não confundir presente com armadilha. A reciprocidade saudável existe, é natural oferecer e retribuir. Mas aqui falamos de uma reciprocidade distorcida, projetada para desequilibrar. Imagine aquele colega que insiste em ajudar em tarefas pequenas, sempre se oferecendo, até que você sinta que deve apoio incondicional. Ou aquele amigo que faz um grande favor e depois usa isso como moeda para obter silêncio, lealdade cega ou privilégios. No início, tudo parece inocente. Você se sente grato, até lisonjeado por ter alguém tão prestativo ao seu lado. Mas o tempo revela que cada favor tinha uma etiqueta invisível com o preço impresso. Essa estratégia funciona porque apela a um valor humano profundo, a justiça. Queremos ser justos, queremos retribuir. Pessoas tóxicas exploram essa virtude, transformando-a em uma fraqueza. Elas sabem que a maioria das pessoas prefere sofrer um pequeno desconforto do que parecer ingrata. Então, criam uma sequência de pequenos gestos que, somados, fazem você sentir uma dívida enorme. Quando finalmente chega o momento de cobrar, elas não precisam levantar a voz. Um simples, depois de tudo que fiz por você, é suficiente para dobrar sua resistência. O que diferencia um gesto genuíno de uma manipulação é a liberdade que ele deixa para você. Se alguém oferece ajuda e desaparece sem esperar retorno, isso é generosidade verdadeira. Se alguém oferece ajuda e permanece próximo apenas para observar quando vai cobrar, isso é controle. O estoico atento ao próprio julgamento não recusa a bondade, mas também não se entrega cegamente a ela. Ele observa, pesa, questiona. Essa dívida foi imposta ou escolhida? Os laços invisíveis da reciprocidade são perigosos porque parecem benignos. Você pode até se convencer de que é apenas parte da amizade, da parceria ou do amor. Mas quando uma relação exige constante pagamento emocional para manter a paz, não é mais relação, é barganha.
A bondade não negocia, ela compartilha. O que você precisa cultivar é a clareza de aceitar ajuda sem carregar um fardo e de oferecer ajuda sem construir expectativas ocultas. Pessoas tóxicas odeiam essa clareza porque ela retira o poder delas. Ao reconhecer esses fios invisíveis, você recupera sua liberdade. Você pode agradecer de coração, mas também pode discordar, recusar ou afastar-se se sentir manipulação. Não permita que a generosidade aparente seja usada como contrato não assinado. Seja firme, mesmo que isso o faça parecer ingrato aos olhos de quem planejou o contrário. O preço de ceder à culpa é muito maior do que o desconforto momentâneo de dizer não. Quando você entende que gratidão não é submissão, ninguém pode usar bondade como arma contra você. Emotional ventriloquism é a arte silenciosa de fazer você carregar sentimentos que não são seus. Pessoas tóxicas que dominam essa habilidade projetam suas inseguranças, frustrações e intenções diretamente em você, até que suas emoções comecem a reagir por elas. Elas não precisam levantar a voz ou acusar abertamente, apenas lançam uma frase, um olhar ou uma pausa calculada. Em pouco tempo, você está se desculpando por algo que não fez, sentindo culpa por emoções que não nasceram dentro de você. Essa é uma manipulação invisível. Ela rouba seu equilíbrio emocional e transforma suas reações em ferramentas de controle. Imagine alguém que, ao se sentir inseguro, sugere com um sorriso triste que você anda distante. Não é um ataque, é uma semente. Você começa a analisar cada gesto, cada palavra sua, tentando descobrir onde errou. O problema é que você não errou. Eles transferiram sua ansiedade para você. E agora é você quem carrega o peso. Esse jogo é poderoso, porque se apoia em um instinto natural: empatia. Quando vemos dor no rosto de alguém, queremos consertar. Mas no ventriloquismo emocional, a dor apresentada não é um pedido legítimo de conexão, é uma ferramenta para prender sua atenção. Os estoicos diriam que o maior perigo está em aceitar como seu aquilo que não nasceu de sua razão. Marco Aurélio alertava que não devemos reagir a impressões superficiais sem examiná-las. Quando alguém parece magoado ou desapontado com você, questione. Isso reflete uma realidade ou é uma percepção manipulada? Pessoas tóxicas sabem como usar silêncios pesados, suspiros, mudanças sutis de humor para fazê-lo sentir-se culpado. Elas criam o cenário e deixam que você preencha o roteiro. Esse tipo de manipulação é devastador porque mina sua autoconfiança. Aos poucos, você passa a duvidar das próprias intenções e até das próprias emoções. Começa a medir suas palavras com extremo cuidado, temendo disparar uma reação negativa. Essa vigilância constante cansa, e é esse cansaço que o torna mais fácil de controlar. A cada nova situação, você antecipa as possíveis mágoas alheias, tenta prevenir conflitos invisíveis e perde sua autenticidade. A clareza estoica é o antídoto. Ao perceber um desconforto súbito, pare e pergunte: de onde vem esse peso? Eu realmente causei isso ou estou absorvendo algo externo? É responsabilidade de cada um lidar com as próprias emoções. Empatia não significa carregar fardos emocionais impostos. Reconhecer o ventriloquismo emocional não é frieza, é respeito próprio. Você não precisa reagir a todo suspiro dramático, nem se desculpar por cada expressão de descontentamento que não lhe pertence. Pessoas tóxicas odeiam quando você devolve a responsabilidade a elas. Elas contam com sua pressa em resolver o desconforto para escapar do exame de suas intenções. Quando você recusa esse jogo, a manipulação perde força. Não responda a provocações veladas com justificativas desesperadas. Observe, respire e devolva ao outro o que não é seu. Assim, sua mente permanece clara e seu coração intacto. O ventriloquismo emocional só funciona quando você empresta sua voz. Pare de emprestar. O altruísmo mascarado é uma das formas mais sofisticadas de manipulação, porque ele não só parece bondade, como também conquista a admiração pública. Pessoas tóxicas usam atos de aparente abnegação para construir reputações e garantir influência.
Elas fazem do gesto altruísta uma performance cuidadosamente planejada. Ajudam quando há plateia, oferecem apoio quando sabem que isso será comentado, sacrificam-se onde o benefício é visível e, aos olhos do mundo, tornam-se exemplos de virtude. Mas nos bastidores, esses mesmos atos funcionam como moeda para comprar lealdade, silenciar críticas e criar um escudo contra qualquer questionamento. A armadilha é sutil, porque o espectador, e muitas vezes a própria vítima, se sente inspirado. Como alguém tão generoso poderia ser tóxico? Essa é a pergunta que impede muitos de enxergar o jogo. Pessoas manipuladoras contam com isso. Elas sabem que gestos dramáticos de bondade criam uma espécie de dívida moral coletiva. Quando finalmente agem de forma abusiva ou injusta, a memória das boas ações anteriores funciona como desculpa automática. Outros dizem: talvez você esteja exagerando, afinal, olha tudo o que ela já fez. Essa dúvida é o que lhes dá poder. O estoico entenderia que a virtude verdadeira não precisa de aplausos. Marco Aurélio escreveu que o bem deve ser feito discretamente, sem buscar reconhecimento. Quando um ato é constantemente exibido, repetido ou lembrado pelo próprio autor, é sinal de interesse oculto. A bondade genuína é silenciosa, quase invisível. O altruísmo mascarado, por outro lado, faz questão de ser visto. Ele usa a generosidade como um investimento com retorno garantido, reputação e controle. Observe como essas pessoas se comportam quando não há testemunhas. O mesmo que oferece ajuda em público pode ignorar sua necessidade em privado. O que doa com ostentação pode tratar mal quem não pode lhe oferecer vantagem. Esse contraste é a chave para reconhecer a máscara. Elas querem ser vistas como indispensáveis e virtuosas, mas sem o esforço real de cultivar empatia sincera. Esse comportamento é perigoso porque distorce sua percepção de caráter. Você pode começar a questionar seu próprio julgamento, a acreditar que está sendo injusto por desconfiar de alguém que parece tão altruísta. É aí que o controle se estabelece. Você hesita em impor limites, teme críticas por desafiar alguém que todos consideram irrepreensível. A máscara de altruísmo cria um ambiente onde a manipulação prospera, pois quem ousa levantar suspeitas parece ingrato ou mesquinho. A clareza é libertadora. Pergunte-se: esse gesto beneficia quem, de fato? É consistente com o comportamento da pessoa quando ninguém está olhando? Se o altruísmo desaparece quando o palco esvazia, não é virtude, é estratégia. A bondade verdadeira não precisa de testemunhas para existir. Ela não transforma o outro em ferramenta, nem exige pagamento emocional. Ela não é usada para comprar silêncio ou fidelidade. Para preservar sua paz, aprenda a diferenciar ajuda sincera de performance. Não permita que atos grandiosos de aparente generosidade o façam ignorar sinais de abuso. Não se sinta culpado por questionar intenções, pois a gratidão cega é uma forma de prisão. Como um amigo sábio ou um guia estoico lembraria: desconfie da bondade que precisa ser exibida para existir. O verdadeiro altruísmo não constrói muralhas ao redor de si, ele constrói pontes sem esperar nada em troca. Tua confiança é talvez o ataque mais perigoso porque é quase imperceptível. Pessoas tóxicas não destroem sua confiança com insultos abertos ou humilhações diretas. Elas usam dúvidas delicadas, conselhos bem-intencionados e comentários pequenos que se acumulam ao longo do tempo. É um processo lento, como água infiltrando-se em pequenas rachaduras, até comprometer a estrutura inteira. Um dia, você se pega hesitando diante de escolhas simples, revisando decisões óbvias, buscando aprovação para coisas que antes fazia com segurança. Essa erosão é tão discreta que você pode até acreditar que é culpa sua. Essas pessoas lançam frases que parecem preocupação. Você tem certeza de que quer fazer isso? Eu só acho que talvez não seja o melhor para você. Ou então riem suavemente quando você compartilha uma ideia, como se fosse uma tolice inocente. O efeito não é imediato, mas cumulativo. Você começa a pensar 2 vezes antes de agir,
passa a filtrar seus pensamentos para não parecer ingênuo e lentamente constrói uma dependência emocional em torno da aprovação delas. O que antes era apenas uma opinião externa torna-se uma voz interna, e essa voz passa a questionar tudo. Marco Aurélio aconselhava a proteger a mente contra influências corruptoras e lembrava que a opinião alheia não define a verdade. Quando alguém mina sua confiança sob o pretexto de cuidar de você, está buscando controle. É uma forma de dominação psicológica muito mais eficaz do que críticas abertas, porque ela não desperta resistência. Ao contrário, ela desperta gratidão. Você acredita que está sendo protegido, mas, no fundo, está sendo limitado. O impacto desse hábito é devastador, porque altera sua percepção de competência. Você deixa de ver seus sucessos como frutos do seu esforço e passa a acreditar que foram sorte ou ajuda de outros. Pequenas derrotas tornam-se grandes provas de incapacidade e, gradualmente, você se torna uma versão menor de si mesmo, alguém que pede permissão para existir plenamente. Pessoas tóxicas sabem que alguém inseguro é mais fácil de controlar, mais fácil de culpar e mais fácil de manter por perto. A clareza estoica ensina que a confiança não deve depender do julgamento externo. O estoico avalia suas ações pela razão e pelo caráter, não pelo aplauso ou desaprovação de outros. Se você perceber que alguém constantemente faz você duvidar de si mesmo, questione o padrão. Observe o contexto. Essas dúvidas aparecem quando você está prestes a crescer, mudar ou conquistar algo novo? Se sim, talvez o objetivo não seja seu bem, mas sua contenção. Proteger sua autoconfiança não significa rejeitar críticas ou ignorar conselhos. Significa examinar a intenção por trás das palavras. Críticas construtivas fortalecem, mesmo quando doem. A corrosão sutil, ao contrário, enfraquece sem oferecer caminho de crescimento. Ela não ensina, apenas reduz. Para recuperar seu espaço interno, reconstrua sua voz. Lembre-se dos momentos em que agiu com clareza e coragem. Reafirme para si mesmo que a segurança não nasce da aprovação externa, mas da honestidade com seus valores. Quando você fortalece esse alicerce, nenhuma dúvida plantada poderá derrubar sua integridade. E quando alguém tentar corroer sua confiança com pequenas frases mascaradas de cuidado, você terá a firmeza de responder com convicção silenciosa: eu confio no meu julgamento, e ele é suficiente. A auréola pública e os ganchos privados formam um contraste que poucas pessoas percebem. A mesma pessoa que em público parece impecável, virtuosa e exemplar, pode, em privado, agir de maneira calculada para prender e controlar. Esse hábito tóxico é extremamente eficaz porque ele usa a percepção coletiva como escudo. Quando todos ao redor acreditam que alguém é irrepreensível, qualquer denúncia ou suspeita parece injusta ou maldosa. O manipulador sabe disso e constrói sua imagem cuidadosamente. É prestativo nas reuniões, elogiado em grupos sociais, elogiador em público. Ele faz questão de ser visto ajudando, sendo gentil e aparentemente altruísta. Mas longe dos olhos das testemunhas, usa pequenas alfinetadas, chantagens emocionais sutis e pressões disfarçadas para manter seu domínio. Esse jogo psicológico explora o medo humano de parecer ingrato ou paranoico. Se você questionar o comportamento dessa pessoa, outros provavelmente dirão: mas ele sempre foi tão bom com todo mundo. Esse apoio social blindado o deixa vulnerável. Você começa a se perguntar se está exagerando, se seu julgamento falhou, e pode até se culpar por desconfiar de alguém tão admirado. Esse ambiente sufoca a verdade e perpetua o controle. O estoico, porém, não se deixa enganar pelas aparências. Marco Aurélio escreveu que devemos observar não as palavras ou a fama, mas os atos quando ninguém está olhando. O manipulador habilidoso alterna habilmente entre essas duas faces. Em público, ele exibe compaixão, paciência e integridade. Em privado, questiona suas escolhas, planta dúvidas, exige favores implícitos. Essa discrepância não é acidental, é estratégia.
Quanto mais admirado ele é, mais difícil se torna expor seu comportamento. A manipulação acontece em espaços onde o aplauso não alcança. Mensagens privadas, conversas discretas, pequenos gestos que ninguém testemunha. Reconhecer esse padrão exige atenção calma e coragem. O estoico não reage com raiva ou fofoca, mas com clareza e princípios firmes. Ele observa se o comportamento público combina com a forma como é tratado quando não há plateia. Ele nota se o elogio em grupo vem acompanhado de crítica velada em particular. Ele entende que a reputação alheia não é prova de caráter. Esse hábito é perigoso porque isola a vítima. Quem sofre o abuso muitas vezes teme falar, porque sabe que o manipulador já conquistou a simpatia do entorno. Mas a verdade não desaparece só porque é negada. O primeiro passo para romper esse ciclo é confiar na sua percepção. O segundo é buscar apoio em pessoas de confiança que veem além das aparências. A fama de alguém não pode ser escudo para comportamento tóxico. A clareza é libertadora. Se você perceber esse contraste, não permita que a imagem pública o intimide. A integridade não muda com o ambiente. Uma pessoa verdadeiramente virtuosa é coerente quando ninguém a observa. Quando você se mantém fiel ao que vê e sente, mesmo diante da pressão social, você retira do manipulador seu principal recurso, o teatro público. O poder dele começa a desmoronar quando você se recusa a ser silenciado pela reputação. A armadilha da lealdade de longo prazo é construída lentamente, com paciência e cálculo. Pessoas tóxicas sabem que compromissos súbitos geram desconfiança. Por isso, elas constroem uma narrativa de apoio contínuo e presença confiável. Elas aparecem nos momentos certos, oferecem ajuda quando outros se afastam e repetem gestos pequenos que acumulam significado. Com o tempo, isso cria uma sensação de segurança tão forte que você começa a vê-las como parte essencial da sua vida. Quando finalmente percebem que sua confiança está consolidada, introduzem expectativas ocultas e exigências veladas. Não fazem pedidos diretos, mas usam frases como "depois de tudo que passamos juntos" ou "eu sempre estive aqui para você", para manipular suas escolhas. Esse tipo de controle é eficaz porque se apoia na memória compartilhada. Cada lembrança positiva, cada gesto passado de apoio, funciona como um peso emocional que dificulta dizer não. O manipulador aposta na sua dificuldade de romper laços construídos ao longo do tempo. Ele sabe que a culpa e a nostalgia podem ser ferramentas poderosas. Você começa a confundir gratidão com obrigação, amizade com submissão e lealdade com autoanulação. Quando tenta impor limites, sente que está traindo alguém que sempre esteve ao seu lado. Os estoicos ensinavam que devemos avaliar cada ação pelo presente, não pelo passado. Marco Aurélio lembrava que o tempo vivido já não pertence a nós e que a virtude precisa ser renovada a cada instante. Uma boa ação feita anos atrás não dá a ninguém o direito de controlar o seu hoje. A lealdade verdadeira é livre, ela não aprisiona. Pessoas tóxicas distorcem isso, criando uma teia emocional em que sua identidade e suas decisões passam a girar em torno delas. O perigo dessa armadilha é que ela parece amizade profunda. Você pode se sentir protegido, cuidado e compreendido. Mas aos poucos, percebe que suas escolhas estão sendo moldadas, não pelo que você quer, mas pelo medo de perder aquela base construída. O manipulador não precisa ameaçar diretamente. Basta insinuar que sem ele, você estaria sozinho ou em dívida eterna. Essa insinuação mantém você próximo, hesitante e disposto a sacrificar seu bem-estar para preservar o vínculo. Para escapar dessa armadilha, é preciso recuperar sua autonomia emocional. A gratidão não pode ser usada como grilhão. Reflita. A presença dessa pessoa o fortalece ou o diminui. Você se sente livre para discordar, mudar, crescer, mesmo que isso signifique afastar-se. A lealdade que exige sua autoanulação não é virtude, é controle. O estoico mantém amigos leais,
mas não permite que sua essência seja condicionada pela história passada. Ele entende que o verdadeiro apoio não cobra um preço silencioso. Romper com essa dependência não é ingratidão, é honestidade. A amizade genuína sobrevive à verdade e aos limites. O controle, por outro lado, desmorona diante da clareza. Quando você se recusa a continuar pagando uma dívida emocional que nunca aceitou, você rompe o ciclo. E ao fazer isso, você não apenas recupera sua liberdade, mas prova a si mesmo que sua força não está na aprovação alheia, e sim na integridade com que vive. Clareza é libertação. É o instante em que o véu cai e você vê o que antes parecia bondade sob a luz da verdade. Quando finalmente percebe que esses hábitos ocultos não são gestos inocentes, mas estratégias de controle, algo poderoso acontece. A culpa se dissolve, o medo perde força e o peso que você carregava começa a desaparecer. Você entende que proteger sua paz não é crueldade, é sabedoria. O estoico sabe que não pode controlar as intenções alheias, mas pode controlar sua resposta. Marco Aurélio lembrava que nossa mente é o lugar onde ninguém pode mandar sem permissão. Ao enxergar os padrões invisíveis, você fecha as portas que mantinham você preso. A clareza não transforma você em alguém frio ou desconfiado de todos. Pelo contrário, ela devolve autenticidade às suas relações. Quando você reconhece manipulações disfarçadas de gentileza, passa a escolher com mais consciência em quem investir sua energia. Você oferece bondade sem ingenuidade, abre espaço para conexões verdadeiras e recusa vínculos que corroem sua essência. A vida se torna mais leve porque sua generosidade deixa de ser vulnerabilidade explorável e passa a ser força controlada. Romper essas amarras não é simples. Requer coragem para questionar padrões antigos, firmeza para estabelecer limites e paciência para reconstruir sua autoconfiança. Mas ao dar esse passo, você recupera algo precioso: a autonomia sobre sua própria mente e suas escolhas. A partir daí, nenhum elogio calculado, nenhum favor com etiqueta invisível, nenhum silêncio carregado de culpa poderá mais ditar sua vida. Leve esta clareza como um escudo silencioso. Use-a para cultivar relações que alimentam e não drenam. Honrar a si mesmo é o primeiro passo para que a bondade verdadeira floresça. Se esta mensagem trouxe luz a algo escondido em sua vida, compartilhe suas percepções nos comentários e inscreva-se para continuar fortalecendo sua mente e construindo conexões mais autênticas.